Olá, turma, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à correção das atividades domiciliares da apostila de ciências, tá? Para isso, nós vamos estar utilizando a atividade 4, nós vamos corrigir a atividade 4 e vocês podem estar acompanhando pela apostila, tá? Para isso, eu vou estar compartilhando com uma tela com vocês, onde a gente vai estar vendo essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aí, turma. Tem aqui a atividade, tá? Onde vocês estão vendo a partir da questão 1 e nós temos 7 questões nessa atividade. Para essa atividade é necessário que vocês tenham conhecimentos sobre ligações químicas, sobre estrutura molecular, tá? Das substâncias químicas. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, claro, é a questão 1. Vamos dar uma olhadinha nela aqui, o que tem para a gente aqui nessa questão. Na primeira questão diz o seguinte: qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias simples? Turma, substâncias simples, vocês têm que saber da seguinte coisa. Ó. Nós temos dois tipos de substâncias: as simples e nós temos as substâncias compostas. Substâncias simples são aquelas substâncias cuja a molécula tem apenas um elemento químico, tá? Por exemplo, o gás oxigênio. Como é que a gente sabe que ela é uma substância simples? Você precisa apenas analisar o símbolo que representa a molécula, né? No caso, nós temos O2. O2 possui apenas como elemento o oxigênio. E assim nós temos uma substância simples. Além disso, nós temos o ozônio, que é representado por O3. Nós temos o gás hidrogênio, que é o H2, e assim por diante, tá? Quando você fala de substâncias compostas, são aquelas substâncias que têm mais de um elemento químico. Por exemplo, você tem aqui H2O. Nós temos dois elementos, hidrogênio e oxigênio, né? Você tem aqui o CO2, que representa a molécula do gás carbônico, tá? H2O, caso vocês não lembrem, é água, tá bom? Aí, sabendo disso, o que a gente vai estar analisando? Nós vamos estar analisando as opções que têm apenas as substâncias simples. Então, cada substância que tem apenas um elemento. Para isso, você vai observar que no item A, você tem N2, o gás nitrogênio, você tem P4, você tem S8. Olha aí, ó, só um elemento em cada uma das substâncias, tá? Seria de praxe já a gente marcar essa alternativa. Porém, vamos dar uma olhadinha, ó, letra B, você tem CO. Observa que o O é maiúsculo, então você tem dois elementos, um é o carbono, o outro é o oxigênio, tá? Seguindo aqui, você tem o que? Você tem no item C a seguinte coisa, você tem aqui o CO2, que é um gás carbônico, também é uma substância composta, e o item D você tem H2O, que também é uma substância composta. Então, nossa resposta da questão 1 é a letra A. Vamos marcar aqui letra A. Então, turma, prosseguindo aqui para a questão 2. Vamos lá. Na questão 2, vocês têm os seguintes itens. Sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa que for correta. Vamos procurar apenas o item correto, tá? O item A. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Turma, esse item aqui ele é falso, tá? Vamos observar a letra B. Quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com velocidade anterior. Turma, item também é falso. Bom, vamos seguindo aqui. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastasse
de um observador, ela perceberá as ondas com velocidade menor. Turma, essas palavrinhas aqui, ó, todas são falsas, tá? Vamos dar uma olhadinha no próximo item. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador, ele perceberá ondas com velocidade maior. Turma, outro item, ó, falso, tá? Restou para a gente o item depende unicamente do meio em qual a onda se propaga. Quando a gente comenta esse item, quando a questão coloca esse item, é importante você se lembrar que a velocidade de propagação depende do meio. Quando se refere a meio, é importante você estar lembrando do quê? Que pode ser o meio, o ar, pode ser a água, pode ser o vácuo. Tá? Então, quando você tem esses três meios de propagação, apenas exemplos, claro, a velocidade vai depender desses meios. Tá? Vamos seguindo aqui para o item 3. Questão 3. Quando uma pessoa se expõe a altas intensidades de som por longos intervalos de tempo, acabam adquirindo vários problemas. Tá? Assinale a alternativa que corresponde qual intensidade de som é considerada aceitável para o ouvido humano. Turma, para o ouvido humano você tem uma quantidade aceitável de 60 decibéis, turma. Tá? Qualquer valor acima disso aqui, você pode prejudicar a sua audição. Tá? Existem alguns sons mais altos, por exemplo, existem algumas medições que a partir de 85 decibéis, tá? Observa que esse dB que você vê depois do número, você lê decibéis, tá? Então, a partir de 85 decibéis já é considerado um som que incomoda, tá bom, turma? Então, se vocês verem em algum local, alguma notícia por aí, que você tem muita propagação de som, você tem poluição sonora, são sons que são produzidos acima de 85 decibéis. Porém, o considerável, como a questão já coloca aqui, aceitável para o ouvido humano são 60 decibéis. Vamos seguindo aqui para o item 4, para a questão 4. A tabela periódica é uma importante forma de organizar os elementos químicos, conhecidos até o momento. Sobre a organização dos elementos, assinale a alternativa correta. Seguindo aqui nos itens, nós temos: os lantanídeos fazem parte do sétimo período. Lantanídeos. Os elementos transurânicos são elementos da natureza. E aí, será se é? Um elemento químico do grupo 13 está localizado no quinto período, tem 51 prótons. E aí, turma, será? Os elementos representativos possuem elétron mais energético localizado no orbital do tipo P em seu estado fundamental. E aí, será, hein? Vamos ver aqui o item o quarto período é composto por 18 elementos químicos. Turma, quarto período é o período que possui, deixa eu ver aqui, ó. O primeiro elemento é o hidrogênio, o segundo é o lítio, o terceiro é o potássio, depois é o potássio, depois é o... Opa, estou esquecendo de um aqui. Desculpa, turma. Vem aqui, não é o potássio, é o sódio. Depois aqui vem o potássio. O terceiro período é a família do potássio. Desculpa, o período que tem o potássio. Terceiro não, quarto, né, turma? Quarto período é o período que está presente o potássio, tá? Se vocês pegarem qualquer tabela periódica, vocês vão observar que na linha que tem esse elemento potássio, símbolo K, se vocês contarem
quantos quadrados tem na mesma linha, vocês vão chegar ao final de 18 elementos químicos, tá? Sendo assim, a gente marca o item E nessa alternativa. Seguimos para a questão 5. Os elementos cálcio, ferro, iodo, neônio são, respectivamente, denominados de... Turma, só observar qual é a família que cada um deles pertence, tá? O cálcio, ele está no grupo 2. Vou colocar aqui... vamos colocar assim, G2. Está no grupo 2, que é a família dos alcalinos terrosos. O ferro, ele é um metal de transição. O iodo, ele está na família 17, no grupo 17, então ele é um metal halogênio, turma. Metal não, desculpa, ele é halogênio. O neônio, ele faz parte do grupo 18 e é um gás nobre. Vamos conferir aqui nossas alternativas, turma. Primeiro é metal alcalino terroso. Procura a alternativa que tem metal alcalino terroso, turma. Só tem o item D, ó. Vamos conferir as outras. O ferro, metal de transição. O iodo é um halogênio e o neônio é um gás nobre. Então, nossa resposta aqui é o item D. Ok, turma? Vamos seguindo aqui para o próximo item. Próxima questão, questão 6. Na questão 6 você tem a seguinte pergunta. A tabela periódica é uma importante forma de organizar os elementos químicos conhecida até o momento. Sobre a organização dos elementos químicos, assinale a alternativa correta. Turma, por coincidência, nós temos aqui uma questão repetida, né? Então, nós já sabemos a resposta, vamos direto, sem precisar analisar, tá? Já sabemos que o quarto período é composto por 18 elementos. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 7. Com suas palavras, fale sobre. Turma, é com as palavras de vocês, então é uma resposta pessoal. Eu vou colocar apenas o conceito de cada um desses grupos de elementos, tá? De substâncias. Eu vou colocar o conceito para vocês a partir daí colocarem a resposta de vocês, tá bom? Com suas palavras, bora falar aqui sobre substâncias iônicas. Substâncias iônicas são as substâncias que são formadas por ligações iônicas. Certo? Então, substâncias iônicas são aquelas substâncias que são formadas por ligações iônicas. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos colocar mais uma vez o conceito de substâncias moleculares. São substâncias. Trocando um pouquinho a fonte, né, turma? São substâncias que são formadas por ligações covalentes. Turma, e para finalizar, nós temos aqui o item C, substâncias metálicas são substâncias que são formadas por ligações
metálicas. Turma, não sei se a fonte, se a letra dá para entender, tá? Porque vai que vocês não conseguiram compreender a minha fonte. Mas eu fui ditando as respostas, tá bom? Então, essas são as respostas para a atividade 4 da apostila de ciências, tá bom, turma? Então, a gente finaliza por aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa aula, tá? E vamos aguardar o próximo vídeo que vai ter continuação desse vídeo. Turma, bons estudos e até a próxima aula.